Convido os irmãos para estarem acompanhando a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 12 em diante. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Percebemos, através da leitura desse texto, que Deus não criou um querubim defeituoso. Muito pelo contrário, está escrito que ele era perfeito, cheio de sabedoria e também de beleza. E Deus o colocou em um lugar de destaque, em uma posição privilegiada. Tinha ele livre acesso a Deus e também ao seu trono. Vivia na mais pura riqueza, e sua função era ser o guardião, o protetor do jardim de Deus, e também difundir a luz e a vontade de Deus para os outros anjos. O seu nome era Lúcifer, que quer dizer portador de luz, e assim permanecia. Tudo estava certo, até quando Lúcifer percebeu a sua beleza, a sua sabedoria e o seu poder, e o seu coração começou a mudar, surgindo no seu coração o desejo de ser igual ou maior que Deus, pois se achava mais importante, mais belo e mais sábio que o próprio Criador. Quando Lúcifer percebeu a sua beleza, o seu coração tornou-se impuro. Começou a brotar no seu coração o desejo de ser mais grande que Deus, e brotou no seu coração a ambição pelo poder de Deus, para substituir o Criador. E ele começou a difundir o seu plano de ser o substituto de Deus, de estar na posição de Deus, de ser maior que Deus, de colocar o seu plano acima dos planos de Deus. E como ele tinha livre acesso ao trono de Deus, e era ele o responsável por transmitir as ordens de Deus aos outros anjos, ele começou a distorcer as palavras de Deus, distorcer a vontade de Deus. E também, como ele tinha essa posição de privilegiado, de poder falar com os outros anjos, ele começou a arquitetar o seu plano. Começou a fazer com que os anjos ouvissem a voz dele e fizessem a sua vontade. E com isso ele conseguiu arrecadar uma grande quantidade de anjos para o seu exército. Neste momento, Lúcifer começa a colocar em prática o seu plano, recrutando os anjos para o seu exército, fazendo com que a vontade de Deus fosse questionada por eles,
colocando em dúvida as palavras de Deus e as ordens de Deus, e também tornando-se assim o seu plano de conseguir o maior número de adeptos para que ele pudesse então destronar Deus e ocupar o seu lugar. Mas Deus, que tudo sabe, que tudo conhece, também sabia os planos de Lúcifer e quais eram os seus desejos, o que estava no coração dele. Assim como Deus também sabe o que está no nosso coração, ele sabia o que estava no coração e também o que estava nos pensamentos de Lúcifer. E percebeu a intenção dele e deu um tempo para que ele pudesse se arrepender e voltar para a sua posição, para a qual ele foi criado. Porém, como isto não aconteceu, Lúcifer não se arrependeu e continuou com a sua intenção de ocupar o lugar de Deus, então houve uma grande guerra no céu, e Lúcifer e os seus anjos foram precipitados para a terra. Aquele que estava no jardim de Deus para ser o guardião, para ser o protetor do jardim do Éden, agora havia sido precipitado para a terra, e juntamente com ele também grande parte dos anjos do céu. Cerca de 1/3 dos anjos foram precipitados juntamente com ele. Aquele que era belo, bonito, objeto de desejo, passou a ser um objeto de espanto, causando medo. Aquele que tinha poder, aquele que comandava lá no céu, foi precipitado para a terra para ser envergonhado. Então ele veio para a terra com muita vergonha, veio para a terra sem poder nenhum, veio para a terra totalmente desqualificado e também descaracterizado. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 ao verso 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei e assentar-me-ei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías, ao escrever esses versículos, faz um questionamento. Como pode alguém que ocupava o lugar de destaque no céu ter feito tamanha burrice ou tamanha loucura? Como alguém que ocupava um lugar de destaque, que era o responsável por ser o guarda do jardim de Deus, poderia ter feito escolha tão errada assim? Pode ter feito uma escolha dessa natureza, que fora lançado na terra. Aquele que vivia no jardim do Éden, no jardim de Deus, com toda a riqueza, e que era cheio de luz, de beleza e de sabedoria, havia sido precipitado para a terra, e já sabia que para lá não voltaria nunca mais. Ele já sabia da sua sentença, ele já sabia que estava condenado, que tinha perdido o direito de viver junto ao reino de Deus, e nunca mais para lá ele poderia voltar. Não tinha arrependimento, não tinha uma segunda chance para ele. Mesmo que ele se arrependesse, Deus não o perdoaria por tamanho ato de loucura ou de incredulidade, por ele ter querido tirar o trono de Deus, ocupar o lugar de Deus. Então Deus jamais o perdoaria. Deus deu um tempo para que ele se arrependesse, para que ele voltasse para a sua posição, antes mesmo de precipitá-lo na terra. Porém, quando Lúcifer veio para a terra, ele veio com outro nome. Aqui na terra ele tornou-se um objeto de espanto. Aquele que era um querubim ungido, que guardava o jardim do Éden, que cuidava das coisas de Deus, que guardava o jardim de Deus, aquele que vivia na mais pura riqueza de Deus, hoje veio para a terra, foi precipitado para a terra
com outro nome. Ele é conhecido aqui na terra como Satanás, como o diabo. E a sua missão aqui nessa terra é roubar, matar e destruir. E lutar, lutar, lutar constantemente para que as pessoas não atinjam a sabedoria, não aceitam a vontade de Deus, não aceitam Jesus como seu único Salvador e não creem nele, para que um dia eles não possam estar morando no céu. O inimigo, o diabo, ele tem inveja dos seres humanos, porque Deus, quando percebeu que Adão e Eva haviam feito a besteira de entregar o comando deste mundo ao inimigo, ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos dar a oportunidade de um dia estarmos morando no céu. Então nós, que somos filhos de Deus e estamos nessa terra, somos feitos de carne, somos condicionados muitas vezes a este mundo, vivemos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos seres celestiais, somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Então nós devemos lutar todos os dias, todos os instantes, todos os minutos, para desfazermos as obras do inimigo, para que nós possamos ser todos os dias transformados, ser cada dia mais parecidos com o Filho de Deus, e um dia termos o direito de estar neste lugar tão lindo, tão bendito, tão puro, tão santo, de onde o querubim ungido foi lançado fora, porque ele não quis permanecer lá, porque ele quis ser maior que o próprio Criador. Então nós que estamos aqui neste mundo, sobre o governo dele, devemos todos os dias, constantemente lutar para que nós possamos atingir uma estatuta de varão perfeito, de filhos de Deus, de seres de luz, que um dia possamos estar todos nós juntos morando nesse lugar onde o querubim estava. Que quando ele foi criado, ele não foi criado para ser um objeto de espanto, ele foi criado para ser um objeto de honra, ele ocupava lugar de destaque, ele era o guardião do jardim do Éden, o guardião do jardim de Deus. E ele comandava os outros anjos, mas porque se achou iniquidade no seu coração, porque corrompeu o seu coração pela ganância, então ele foi precipitado para a terra. E hoje ele está nesse mundo, fazendo tantas coisas, causando tanto mal. Ele está coordenando de forma desastrosa esse mundo aí. E muitas pessoas estão se aliando a ele. Deus nos criou com o livre-arbítrio. Nós temos o direito de executar aqui neste plano aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Porém, um dia estaremos diante de Deus e lá seremos julgados por tudo que nós fazemos aqui nessa terra. E aí lá seremos também sentenciados e podemos receber também a mesma condenação que Lúcifer recebeu. Podemos ser lançados no lago de fogo e de enxofre, como ele será lançado. E ele continua nessa terra fazendo o seu exército, porque ele sabe que na batalha final ele será destruído. Ele já tem qual é a sua sentença, ele já sabe que será lançado no lago de fogo. Mas ele tem inveja de nós seres humanos por termos a chance de um dia estarmos junto de Deus, no lugar onde ele ocupava, e ele não quer que nós vamos para lá. Então ele vai ficar fazendo de tudo, todos os dias, todos os instantes, todos os minutos, todos os segundos, ele vai tentar nos arrancar da presença de Deus. Mas nós, dia após dia, devemos ter a nossa mente transformada, o nosso coração transformado e passo a passo caminharmos cada dia mais firmes, aceitarmos Jesus como nosso único Salvador e crermos que, apesar das dificuldades, existe no céu um Deus que é bondoso, que é amoroso, que nos perdoa e que nos ajuda para que nós possamos um dia estar junto a Ele e morar nas regiões celestiais e desfrutar de todas essas bênçãos, de todas essas riquezas que o querubim ungido um dia teve também e agora não tem mais. Então, neste momento, nós devemos pensar que nós somos seres capazes de alcançar o reino da glória,
que somos seres feitos para viver nas regiões celestiais, que nós estamos neste mundo, mas que este mundo não nos pertence, que nós devemos viver aqui como seres santos, como seres separados para o mundo de Deus. Então nós participamos desse mundo, estamos nesse mundo, mas o nosso pensamento não é estar nesse mundo. Devemos sim desfrutar das coisas deste mundo, daquelas coisas que são lícitas deste mundo. Então um dia estaremos diante de Deus. A nossa passagem por essa terra é breve, e lá no céu nós teremos a eternidade. E assim como diz a palavra lá na passagem do rico e de Lázaro, haverá um grande abismo entre aqueles que são escolhidos de Deus e aqueles que optaram por serem do exército do inimigo. E não haverá entre nós a possibilidade de um conversar com o outro. Então haverá um grande abismo, e aqueles que estão de um lado do abismo não poderão passar para o outro lado, e assim como os que estão do outro lado também não poderão passar para o outro lado. Então ficaremos separados, os que pertencem a Deus, aqueles que fizeram a vontade de Deus, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, estarão gozando das coisas celestiais, estarão gozando das riquezas que Deus tem preparado para cada um de nós. E aqueles que optaram por seguir o Lúcifer, ou seja, o diabo aqui nessa terra, estarão no lago de tormento, na parte do sofrimento. E mesmo que se arrependessem, não poderiam passar para o outro lado, por causa do abismo que existe entre os dois lados. Para finalizar esta breve mensagem, quero fazer uma oração. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, me coloco diante de Ti, para pedir que Tu venhas corrigir, abençoar e santificar esta mensagem. Que todos que a escutarem recebam de Ti revelação, força, poder, sabedoria e entendimento para vencer as armadilhas e artimanhas do diabo. Que Tu venha revelar a nós qual é a Tua vontade para a nossa vida e para que Tu nos criaste, e que nos ajude a permanecer e prosseguir na função e na posição para a qual Tu nos criou e colocou. Tudo te peço, tudo te louvo, em nome de Jesus. Amém.